Há mistérios que o tempo tentou enterrar, vozes que ecoaram entre o vento e o pó do deserto, e que ainda hoje sussurram para aqueles que ousam ouvir. Antes da cruz, antes dos milagres, antes do sangue derramado, houve silêncio. Um silêncio tão denso que parecia vivo, observando. Foi ali, no coração de um deserto sem nome, que o Filho de Deus enfrentou aquilo que nenhum homem havia vencido. A tentação pura, destilada, sem disfarces, sem distrações. O deserto não é apenas um lugar físico, é o espelho da alma humana. O território onde as máscaras se desfazem, onde a fé é testada sem testemunhas, onde o espírito se revela sem ornamentos. Todo homem, em algum momento, é levado ao deserto, e lá descobre se vive de aparência ou de essência, de pão ou de palavra. E foi nesse vazio absoluto que o Filho de Deus caminhou, conduzido pelo Espírito, não para fugir das trevas, mas para encará-las frente a frente. Ali, entre pedras e ventos cortantes, o ar parecia vibrar com algo invisível. O jejum prolongado havia reduzido a carne ao limite, e o corpo, enfraquecido, parecia um santuário prestes a ruir. Mas o silêncio era o prelúdio de algo eterno. E quando a voz finalmente veio, ela não trouxe gritos nem trovões, apenas palavras sutis carregadas de veneno e sabedoria antiga. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Essa frase continha mais do que tentação. Continha o eco do Éden, o mesmo tom de dúvida, o mesmo desafio travestido de razão. O tentador não atacou com força, mas com lógica. Tentou o Messias com o apelo da necessidade, com a fome, com a dor, com a ideia de que Deus talvez não fosse suficiente. E foi ali, na fraqueza humana, que a verdadeira força se manifestou. Jesus respondeu não com argumento, mas com verdade eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O silêncio voltou a cair, mas agora havia algo diferente. O deserto não era mais o mesmo. Uma antiga maldição havia sido quebrada. O homem havia resistido onde o primeiro homem caiu. O tentador observava. Seu olhar não era de ódio comum, mas de cálculo, como quem estuda um inimigo antigo que finalmente se fez carne. Ele havia visto esse rosto antes, em ecos e profecias, em sombras projetadas por Moisés e Davi, em murmúrios que atravessaram gerações. Agora o Filho de Deus estava ali, em carne e osso, cansado, faminto, vulnerável, mas ainda assim intocável. O deserto, que antes parecia vazio, tornou-se um palco espiritual. O pó tremia como se soubesse o que estava prestes a acontecer. O inimigo então o conduziu, não com mãos, mas com ilusão. O cenário ao redor se distorceu, as pedras perderam forma e, de repente, o Cristo estava de pé sobre o pináculo do templo. O ar era frio e cortante, a cidade dormia abaixo. O som distante das orações e cânticos subia do átrio, e os sacerdotes, envoltos em rotina, seguiam sem saber que, bem acima deles, o próprio Filho de Deus estava sendo testado. Se és o Filho de Deus, a voz soou próxima, doce, quase compassiva. Lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O tentador falava com autoridade, usava as Escrituras, citava o Salmo Sagrado, e o fazia com a segurança de quem conhecia a palavra, mas não o Espírito. Essa é a diferença que separa o anjo caído dos filhos da luz. Ele sabe o texto, mas não carrega o sopro. Ele entende a letra, mas a usa como veneno. Essa segunda tentação era mais perigosa que a primeira, porque agora o inimigo não apelava à fome, mas à fé. Ele não oferecia pão, oferecia glória espiritual. Ele não pedia rebelião, pedia demonstração. Era a armadilha mais sutil, convencer o filho a usar o poder do pai sem o consentimento do pai, fazer do milagre um espetáculo.
transformar o relacionamento sagrado em desafio público. O tentador não queria apenas que Jesus caísse, queria que ele agisse fora do tempo, queria que ele antecipasse o plano divino, que rompesse a perfeita obediência. Porque a verdadeira tentação não é desobedecer, é querer obedecer do nosso jeito. O filho olhou para o abismo abaixo. As luzes da cidade tremeluziam e o murmúrio dos homens subia como fumaça. Se ele se lançasse, os anjos realmente o segurariam. O povo veria. Os sacerdotes cairiam de joelhos. A dúvida cessaria. Mas a glória seria humana, não divina. E o plano seria destruído no instante em que ele tentasse provar o que já era eterno. A tentação do templo é a mais antiga das tentações espirituais. A necessidade de mostrar, de ser visto, de transformar a fé em espetáculo. E o tentador sabia disso. Ele sabia que os corações humanos são frágeis diante do olhar do público e que até a devoção pode se corromper pelo desejo de ser reconhecida. Quantos homens de fé, ao longo dos séculos, subiram ao pináculo do templo buscando não a presença de Deus, mas a aprovação dos homens? Quantos usaram a palavra para justificar o orgulho? Quantos transformaram o altar em palco? E foi isso que o tentador tentou plantar no filho, a semente da vaidade espiritual. A ideia de que o divino precisa ser provado, a vontade de fazer o céu descer sob comando humano. Mas Jesus permaneceu imóvel, como uma rocha que o vento não dobra. Sua respiração era calma, sua expressão serena. Ele sabia que a fé que precisa ser exibida já deixou de ser fé, tornou-se dúvida disfarçada. Então respondeu, sem elevar a voz, sem teatralidade: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essas palavras atravessaram o ar como lâmina. O templo tremeu. O eco espiritual dessas poucas sílabas percorreu dimensões. Era mais do que uma resposta. Era um decreto. O tentador foi silenciado. E o que aconteceu naquele instante ninguém viu, mas o mundo espiritual sentiu. O céu se inclinou, o inferno se retraiu, e o deserto inteiro se curvou diante da autoridade daquele que havia resistido sem espetáculo, sem glória, sem testemunhas. A vitória do filho ali não foi apenas resistência, foi restauração. Porque no Éden, o homem quis ser como Deus ao seu modo. No templo, o filho escolheu permanecer submisso. Onde Adão cedeu ao orgulho, Cristo triunfou pela obediência. E essa obediência se tornou a fundação invisível de toda a redenção. O tentador recuou, mas não desistiu. A derrota o enfureceu e ele se moveu novamente pelas sombras, buscando um novo ponto de ataque. O deserto voltou a tomar forma ao redor do Messias e o calor voltou a queimar. Mas agora, algo havia mudado. A presença do filho parecia irradiar uma autoridade silenciosa. Ele havia vencido a tentação da fama, a armadilha da religião, o desejo de provar o que o céu já havia selado. E é aqui que o deserto se transforma em lição eterna, porque todo filho de Deus enfrentará o mesmo desafio, não de transformar pedras em pão, mas de permanecer fiel quando o mundo exige provas. O tentador ainda conduz muitos ao pináculo, sussurrando: mostra o teu valor, faz o milagre acontecer, Deus vai te segurar. Mas os sábios entendem. O que o inimigo chama de fé, Deus chama de presunção. O que parece coragem, muitas vezes é rebeldia disfarçada. Deus não precisa ser testado, precisa ser confiado. Ele não exige saltos, exige passos. E aqueles que caminham com ele no silêncio do deserto aprendem a esperar o tempo certo, a hora certa, o modo certo. Jesus permaneceu no alto do templo, não porque duvidava dos anjos, mas porque confiava no Pai. E quando pronunciou "não tentarás", não apenas rejeitou o convite de Satanás, mas estabeleceu um limite eterno. O homem jamais poderá usar o nome de Deus para manipular o próprio Deus. O tentador se afastou, envolto em raiva contida, mas no fundo ele sabia. Algo havia mudado.
O deserto, antes território da morte, agora se tornava altar da vitória. O Filho de Deus havia vencido a tentação mais sutil, a de usar o divino para exaltar o humano. E o silêncio que se seguiu foi pesado e santo. O vento se ergueu novamente, levantando o pó como se o deserto inteiro se curvasse em reverência. O filho olhou para o horizonte e, mesmo sem palavras, era como se dissesse: a obediência é mais poderosa que o milagre. E enquanto o tentador se preparava para a última oferta, a mais sombria, a mais profunda, o céu observava em silêncio, porque cada resposta do filho se tornava uma profecia viva e cada renúncia um passo a mais rumo à cruz. O deserto havia se tornado o campo da verdade e as trevas estavam começando a perceber que a guerra já estava perdida. O silêncio do deserto se partiu mais uma vez. O tentador, agora sombrio e paciente, observava o filho. Ele havia falhado 2 vezes, mas ainda restava uma última carta, a mais antiga, a mais eficaz, a mais devastadora. Aquela que fez cair reis, profetas, impérios e nações. O poder. O cenário se alterou. O deserto se dissolveu em claridade. E num instante, Jesus se viu em um lugar impossível de descrever. Diante dele, o mundo inteiro se revelava. Reinos, cidades, tronos e multidões. Ele via exércitos marchando sob bandeiras douradas, palácios cobertos de joias, impérios que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma visão de glória e domínio, mas o ar estava corrompido, pesado, como se aquele esplendor fosse feito de sombras condensadas. Então a voz se ergueu, não mais doce, mas sedutora e majestosa, carregada de poder antigo. Tudo isso te darei. Toda a autoridade, toda a glória, todos os reinos da terra, porque me foram entregues e eu dou a quem eu quiser. Basta que te prostres diante de mim. Era o convite mais profundo do inferno, adoração em troca de controle. O tentador não oferecia apenas impérios, oferecia o trono da humanidade, o domínio sobre os corações, a glória visível sem a dor invisível da cruz. Era a proposta de escapar do caminho do sacrifício. Era o atalho para a glória, o mesmo atalho que destruiu os anjos rebeldes e corrompeu os homens desde o Éden. Naquele instante, tudo ao redor parecia tremer. O ar vibrava com energia espiritual, e o filho via mais do que impérios humanos. Via a teia oculta de poder que sustentava o mundo. Espíritos caídos comandando reis. Vozes antigas influenciando exércitos, a glória das nações construída sobre sangue e mentira. O inimigo mostrava não apenas o que o homem via, mas o que ele controlava, a estrutura invisível de dominação que escraviza as almas sob aparência de progresso. O tentador falava com orgulho. Ele dizia: tudo isso me foi dado. E dizia a verdade, mas uma verdade corrompida. Porque o poder terreno realmente havia sido entregue a ele, não por Deus, mas por Adão. Desde o Éden, o homem trocara-lhe a autoridade divina pela ilusão do controle. E agora, o príncipe deste mundo oferecia ao novo Adão o mesmo contrato, esperando que o filho assinasse com uma inclinação de joelhos. Mas Jesus permaneceu imóvel, o olhar firme, o rosto sereno. Ele via além da oferta. Via o preço oculto, porque cada trono humano carrega um altar invisível, e quem o ocupa precisa escolher diante de quem se prostrará. Tudo isso te darei, dizia o tentador, mas o filho sabia, nada do que vem das trevas permanece. A glória que nasce da adoração errada é maldição disfarçada. O poder que se conquista sem obediência é prisão com coroa. O vento rugia, o chão tremia, o brilho dos reinos se intensificava como um espetáculo demoníaco. A voz se tornava mais intensa, mais desesperada. Satanás via que aquela era sua última chance. Se o filho se curvasse, o plano de redenção seria destruído antes mesmo da cruz. Não haveria ressurreição, não haveria igreja, não haveria vitória. Apenas silêncio eterno.
Mas então a voz do filho cortou o ar como espada. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Essas palavras não foram apenas resposta, foram sentença. O deserto inteiro pareceu estremecer. A ilusão se desfez. As coroas caíram, os tronos se partiram, e a luz que havia sido distorcida voltou a brilhar com pureza. O tentador gritou, mas seu grito não era ouvido pelos homens, apenas pelo reino que ele governava. O eco da derrota percorreu dimensões, e os principados compreenderam. O domínio sobre o homem havia terminado. O Filho de Deus havia quebrado o pacto antigo, destruído a cadeia invisível que prendia o mundo sob engano. A vitória foi silenciosa, mas cósmica. O que o homem via como uma simples recusa era, na realidade, a queda de impérios espirituais. O Filho rejeitou o poder terreno e, com isso, conquistou o poder eterno. Ele negou o domínio imediato e selou o destino do inferno. O deserto voltou a ser deserto. O vento soprou novamente, agora mais leve, como se até o ar tivesse sido purificado. O inimigo recuou, ferido, derrotado, mas ainda cheio de ódio. Ele sabia que o tempo de sua influência havia começado a ruir. Aquele que enfrentou o filho no deserto voltaria a encontrá-lo na cruz. Mas lá, a derrota seria definitiva. E o Cristo, sozinho, permaneceu de pé. Nenhum anjo ainda havia vindo. Nenhum conforto ainda chegara. Mas o mundo espiritual inteiro havia mudado. Ele venceu sem armas, sem exércitos, sem coroas, apenas com a palavra e a obediência. E esse é o mistério que poucos compreendem. O verdadeiro poder não está em dominar, mas em resistir. Não está em conquistar tronos, mas em permanecer de joelhos apenas diante de Deus. Porque todo poder que vem sem cruz vem com correntes, e toda glória que vem sem sacrifício termina em ruína. Foi no deserto e não no palácio que o reino começou a nascer. O Filho não herdou os tronos da terra, conquistou os céus pela renúncia. E essa é a vitória que ainda ecoa. Cada alma que resiste à sedução do poder participa dessa mesma força. O tentador desapareceu na poeira, mas seu eco ainda percorre o mundo. Ele ainda sussurra aos corações: tudo isso te darei. E muitos ainda se prostram. Políticos, pregadores, artistas, líderes, multidões. Poucos percebem que cada pacto com o poder é um ajoelhar diante do mesmo trono sombrio que Cristo recusou. Mas aqueles que seguem o Cordeiro entendem. A verdadeira autoridade nasce da obediência, não da ambição. O Filho não precisou se curvar para dominar, porque aquele que serve a Deus domina o que o mundo jamais compreenderá. E assim, o deserto se tornou altar. O silêncio voltou a cobrir o horizonte. O Filho respirou fundo e o sol começou a baixar. 3 tentações haviam sido vencidas, mas o verdadeiro propósito ainda o aguardava. Porque quem vence no deserto está pronto para vencer na cruz. A voz do tentador se calou, mas o eco de sua proposta ainda paira sobre os séculos. Cada geração escuta o mesmo chamado: poder, fama, domínio. Mas há uma voz mais forte, mais antiga, mais verdadeira que responde: só ao Senhor teu Deus adorarás. E quando essa frase é dita, mesmo em silêncio, as trevas recuam. Porque foi ali, naquele instante perdido entre o pó e a eternidade, que o reino de Deus começou a triunfar. O deserto ficou em silêncio. Nenhum som, apenas o eco distante do vento arranhando as rochas. O tentador havia partido, mas o espaço que ele deixou era pesado, quase palpável, como se o próprio ar ainda carregasse o cheiro da guerra. Jesus permaneceu imóvel, o corpo fraco, os olhos firmes. 40 dias haviam passado, 40 dias de fome, solidão e confronto. Mas dentro dele havia algo que o inimigo não conseguiu tocar. Uma paz indestrutível, o tipo de paz que só nasce depois que tudo dentro de você é testado até o limite.
O sol começava a se abaixar, tingindo o horizonte de vermelho. As sombras das pedras se alongavam, parecendo criaturas antigas observando em silêncio. E o filho, ali de pé, parecia entre dois mundos, o visível e o invisível. O pó da terra cobria seus pés, mas seus olhos refletiam o céu. O deserto, antes cenário de tentação, se tornava agora altar. Cada grão de areia parecia testemunha, cada sopro de vento uma lembrança do que havia acontecido ali. Porque naquela terra árida, o destino da humanidade havia mudado sem que o mundo percebesse. E então, lentamente, o silêncio começou a se transformar. Um som suave, quase imperceptível, cortou o ar, como o eco distante de asas. Uma presença sagrada se aproximava. O deserto, acostumado ao peso da maldição, agora sentia a leveza da glória. Anjos começaram a descer, não em brilho ofuscante, mas em uma luz profunda, viva, que parecia respirar. Eles se moviam em torno do filho, não com pressa, mas com reverência. Era como se o próprio céu tivesse aguardado o momento certo para tocar a terra novamente. Eles não vieram para lutar. A batalha já havia sido vencida. Vieram para servir. Um deles estendeu um cálice, outro trouxe pão. Mas o que se percebia ali não era apenas cuidado físico, era adoração silenciosa. Porque até os anjos sabiam. O que acabava de acontecer naquele deserto ecoaria pela eternidade. Nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote havia resistido como ele resistiu. Adão caiu em meio à abundância. Jesus venceu em meio à fome. O primeiro cedeu ao convite do inimigo. O segundo destruiu sua voz. O Éden foi fechado por causa de uma escolha. Agora, no deserto, o caminho seria reaberto por outra. O filho olhou para o horizonte e viu o mesmo mundo que o tentador havia mostrado, mas sem ilusão. Agora, ele via a verdade por trás das aparências. Um mundo corrompido, mas ainda amado. Um planeta ferido, mas ainda reclamado por Deus. Cada trono, cada império, cada cidade que o inimigo havia usado para seduzir, agora estava incluída no plano de redenção. Porque o Filho não veio para destruir os reinos do homem, mas para resgatar as almas presas dentro deles. Os anjos observavam em silêncio, sabiam que aquele momento era apenas o início. A verdadeira guerra ainda estava por vir, e ela não seria travada com espadas, mas com sangue. O deserto havia sido apenas o ensaio. A cruz seria o clímax. O vento soprou novamente e o pó levantou-se em espiral, dançando ao redor do Cristo. Parecia que até a terra reconhecia sua vitória. E no meio daquele cenário desolado, algo invisível acontecia. A autoridade que Adão havia perdido estava sendo restaurada. Aquele que venceu no deserto agora carregava dentro de si o destino da humanidade. Mas o filho não comemorou. Ele não se exaltou. Apenas olhou para o horizonte, onde o deserto encontrava o vale. E o vale se perdia na distância. Ele sabia o que o aguardava. Rejeição, traição, dor. Mas também sabia que nada disso o destruiria, porque já havia vencido a tentação de se desviar. É assim que o inferno é derrotado, não com gritos, mas com silêncio. O mal não teme o barulho dos justos, mas o silêncio de quem obedece. No deserto, o Filho mostrou que o poder verdadeiro é a rendição total à vontade do Pai. Os anjos se aproximaram mais. Um deles tocou o chão diante dele e por um instante o deserto brilhou, como se cada grão de areia tivesse sido aceso por dentro. A criação reconhecia o Criador, e naquele instante tudo estava em paz. Nenhum som humano, nenhum clamor, nenhum ruído. Apenas o batimento do universo em uníssono com o coração de Deus. Jesus respirou fundo e deu o primeiro passo para fora do deserto. O inimigo havia sido vencido, mas o mundo ainda precisava ser salvo. E enquanto ele caminhava, o vento se calou. Os anjos desapareceram. O deserto ficou para trás. Mas o reino, o verdadeiro reino, já havia começado. Quando Jesus deixou o deserto,
não era apenas uma saída física, era uma transição espiritual. Cada passo era uma ponte entre dois mundos: o visível, onde os homens vivem cegos, e o invisível, onde a eternidade observa cada escolha humana. O vento carregava o eco do deserto, mas agora mesclava-se com o sussurro do mundo. Cidades, palácios, multidões alheias ao que havia acontecido. E ainda assim, ele caminhava entre elas com autoridade invisível. Aquela autoridade conquistada em silêncio, no confronto íntimo que o tentador nunca poderia vencer. O mundo, porém, não sabia. Continuava girando em sua rotina cega. Homens e mulheres buscavam glória, poder e reconhecimento, acreditando que o domínio sobre outros traria sentido à vida. O ouro brilhava, os palácios se erguiam, os impérios cresciam, mas tudo isso era sombra diante da realidade que Cristo carregava. Um poder que não podia ser comprado, vendido ou exibido, apenas vivido em obediência silenciosa. Cada coração que se corrompia, cada alma que se vendia ao conforto ilusório, apenas reforçava a urgência da missão que o Filho carregava. O tentador ainda caminhava entre eles, mas agora de forma mais astuta, disfarçada. Não oferecia mais impérios à vista, mas prazer, aprovação, riqueza disfarçada de necessidade, conforto que aprisionava. Prostra-te, sussurrava, e tudo será teu. E ainda assim, poucos percebiam que cada entrega de vaidade ou ambição era a mesma cilada antiga do Éden, apenas com roupagem diferente. Cristo, porém, caminhava com passos firmes, silenciosos, mas carregados de peso espiritual. Cada movimento refletia a vitória conquistada no deserto, resistência ao poder, à vaidade, ao espetáculo espiritual. O deserto havia sido o forno, e agora ele andava entre homens como farol invisível, irradiando a autoridade que não depende de aplauso, mas da fidelidade à palavra do Pai. Ele via mais do que os olhos humanos podiam captar. Viu a teia invisível que sustentava o mundo. Espíritos corrompendo reis, falsos profetas conduzindo multidões, governos levantando-se sobre mentiras. O tentador ainda tentava enganar, mas Cristo via através da ilusão. Cada império, cada trono, cada altar usado para enganar, agora estava diante do Filho, mas não o tocava. A glória terrena não podia corromper quem havia conquistado o deserto. E assim ele caminhava, e cada passo era lição silenciosa. O mundo humano, ocupado em seus próprios desejos, mal percebia a batalha que se travava acima de suas cabeças, mas a esfera espiritual mudava com cada escolha de obediência. A tentação não termina no deserto, ela se espalha pelo cotidiano, no poder que seduz, na fama que engana, no aplauso que corrompe. Cada alma é palco de luta invisível, e cada decisão determina se será presa ou livre. O tentador, enfraquecido, recuava e se escondia nas sombras das cidades. Ele ainda oferecia ouro, honra, títulos, mas sabia que havia perdido algo maior: a autoridade de dominar a vontade humana diretamente. Agora precisava de astúcia, de sedução sutil, de distração. Porque quem atravessa o deserto não cede às ofertas fáceis. Quem conhece a tentação do Espírito não se curva à ilusão do poder. Enquanto Cristo caminhava, os homens e mulheres à sua volta eram como marionetes invisíveis de forças que não compreendiam. Alguns se inclinavam diante da vaidade, outros se vendiam ao prazer e outros ainda buscavam respostas falsas em líderes e mentores corruptos. Mas cada passo dele irradiava algo que poucos podiam sentir: a verdade de que o poder verdadeiro não vem de manipular, dominar ou controlar, mas de resistir, de obedecer e de confiar. O deserto havia moldado o Filho, agora o mundo moldava a escolha humana. A batalha se estendia em dimensões que os olhos mortais não podiam ver. Cada cidade, cada mercado, cada tribunal e cada templo se tornava campo de batalha.
O tentador observava, sussurrando promessas, lançando ilusões, oferecendo o que parecia vida, mas carregava morte. E ainda assim, a presença do Cristo já havia alterado o equilíbrio invisível. Ele havia conquistado o que nenhum outro poderia: a fidelidade no silêncio, a vitória sem espetáculo, a autoridade sobre o poder terreno sem jamais precisar usá-lo. E ao caminhar entre eles, ele mostrou a diferença eterna. O mundo oferece glória e domínio, mas o céu oferece poder que transforma sem destruir, autoridade que liberta sem escravizar, presença que salva sem exigir aplauso. Cada passo do Filho era testemunho da verdade. Todo poder sem obediência é sombra. Toda fama sem sacrifício é ilusão. Toda glória que ignora Deus é ruína. O tentador recuou ainda mais, observando, calculando, sabendo que a batalha direta havia sido perdida. Mas ele continua a oferecer ilusões, agora com sutileza infinita, infiltrando-se no cotidiano, tentando cada coração que ainda não passou pelo deserto. E Cristo, invisível aos olhos humanos, caminhava entre eles, silencioso, firme, carregando em cada passo o peso da vitória conquistada. A luz que revela a mentira, a força que ensina a resistência. O deserto ficou para trás, mas a lição permaneceu. Cada pão que tenta enganar, cada trono que promete glória, cada aplauso que seduz, é apenas mais uma chance de escolher obedecer ou ceder. E aqueles que seguem Cristo aprendem que o mundo só parece poderoso, porque poucos percebem o que o céu realmente tem a oferecer. A presença dele, embora invisível para a maioria, alterava silenciosamente o mundo espiritual. Cada passo, cada olhar, cada respiração carregava o eco do deserto, e aqueles que podiam ver começaram a sentir o peso da autoridade, que não dependia de ouro ou trono. O tentador ainda sussurra, mas agora as vozes humanas que se curvam às suas promessas estão sendo confrontadas por algo maior, silencioso, invisível, mas irresistível. E assim, o Filho de Deus caminhava entre o caos humano, carregando dentro de si o eco eterno do deserto. A prova de que a verdadeira vitória não depende de aplauso, poder ou domínio, mas de fidelidade absoluta, obediência silenciosa e confiança que desafia qualquer tentação. Cada passo que dava era uma mensagem silenciosa. O mundo continua cego, mas a luz já se move entre eles, invisível, imparável, eterna. O deserto parecia ter desaparecido, mas a batalha ainda se travava, não entre pedras ou vento, mas dentro do próprio Filho. A última tentação não vinha de forma externa, nem de vozes ou truques. Vinha do silêncio do coração, do peso do destino que ele carregava. O tentador havia mostrado glória, impérios, tronos e poder. Agora buscava a última fraqueza, o medo do sofrimento, a dúvida silenciosa sobre a cruz que ainda estava por vir. Jesus sabia o que aguardava. Cada passo rumo a Jerusalém seria marcado pelo ódio, pela traição, pelo julgamento injusto. A multidão clamaria por sangue e aqueles que o seguiram poderiam se dispersar. A dor que ele sentiria não era apenas física, mas espiritual. Carregar os pecados de toda a humanidade, suportar a separação temporária do Pai, enfrentar a escuridão do mundo inteiro de uma só vez. O tentador sussurrou, não com palavras, mas com imagens, vislumbres de desespero, abandono, sofrimento sem fim. Mostrava a cruz antes mesmo que fosse pregada, e o peso de cada pecado como se fosse uma rocha sobre os ombros do Filho. Era a tentação mais profunda, a mais íntima. Você pode evitar isso. Você pode escolher outro caminho. Pode reivindicar a glória sem a dor. Não carregue tudo sozinho. Existe outro modo. Mas Cristo permaneceu firme. Ele sentiu a dor antecipada, o peso do mundo, o clamor das almas que ainda não conheciam a verdade. E mesmo assim, sua resposta foi silêncio, não vazio, mas cheio de confiança absoluta no Pai.
Ele sabia que cada sofrimento seria transformado em redenção, cada lágrima em salvação, cada golpe em vitória eterna. O tentador tentou novamente, desta vez com esperança de dúvida. Se és filho de Deus, desvia-te do caminho, salva-te agora. Deixa que outros carreguem o peso. Mas Cristo conhecia a verdade que os homens ignoravam. A salvação nunca vem do atalho, do caminho fácil, do desejo de evitar dor. A glória eterna nasce apenas da cruz, da entrega total, da obediência absoluta ao Pai. E foi nesse momento de silêncio absoluto que o mundo espiritual inteiro percebeu algo que ecoaria por séculos. O Filho de Deus não apenas resistia ao mundo, ao tentador, à fome, à glória e ao poder. Ele agora enfrentava o próprio coração humano. Cada medo, cada fraqueza, cada dúvida que ainda residia dentro da carne. O deserto havia sido apenas prelúdio. A cruz seria o palco final. O vento soprou, carregando um murmúrio que parecia atravessar a eternidade. O Filho está pronto. E nesse murmúrio havia força, autoridade e promessa. Porque quem vence no deserto, quem resiste às trevas externas, ainda deve vencer as trevas internas. E Cristo venceu, carregando a humanidade dentro de si, aceitando cada lágrima futura, cada golpe, cada abandono, sabendo que cada sofrimento seria ponte para a redenção. O tentador se retirou, mas deixou um último vestígio, a lembrança do que poderia ter sido, do que sempre tenta seduzir cada coração. Mas o Filho não olhou para trás. Ele caminhou com passos lentos e firmes, carregando o destino do mundo. E cada passo ressoava como profecia. Cada passo dizia: não cedas ao engano, não busque atalhos. A obediência é mais poderosa que qualquer glória passageira. E enquanto ele avançava, o mundo ao redor continuava cego, mas invisivelmente tocado pela presença de Deus. O vento do deserto se misturava com o ar da cidade. A luz do céu refletia em ruas e praças. E mesmo sem perceber, as forças espirituais reconheciam. O Filho carregava algo que nenhum homem, rei ou império, poderia destruir. Ele carregava a vida de todos, a justiça eterna, a esperança que transcende o tempo. O tentador desapareceu, mas o eco de suas promessas ainda ressoava nos corações humanos. Cada geração ouviria: tudo isso te darei. Mas Cristo havia mostrado que há apenas um caminho: a cruz, a entrega, a confiança total no Pai. Cada alma que escolhe esse caminho participa da mesma vitória silenciosa que começou no deserto e culminará na redenção do mundo. E enquanto o Filho avançava para Jerusalém, o deserto atrás dele se tornava memória viva. O deserto não era apenas terra árida, mas altar de vitória. E todo aquele que escuta e compreende entende: a verdadeira batalha não é vista. O inimigo seduz com poder, glória, fama e conforto, mas quem segue Cristo aprende a resistir. E a resistência, silenciosa e fiel, transforma cada coração, cada vida, cada geração. A estrada à frente estava cheia de sombras e lágrimas, mas também estava iluminada pela autoridade conquistada. A cruz seria a extensão final da vitória, e cada passo dele dizia aos céus e à terra: a obediência vence, a fidelidade prevalece, o amor sacrificial é mais poderoso que qualquer tentação. O mundo ainda não compreendia. O tentador ainda sussurrava, mas aqueles que veem com olhos espirituais perceberam algo. A vitória não é apenas histórica, não é apenas visível, é eterna, invisível e está disponível a todos que escolhem resistir, confiar e obedecer, mesmo quando ninguém mais entende. E assim, o Filho de Deus caminhava para cumprir o destino que carregava desde antes do mundo existir, carregando a humanidade dentro de si e deixando para trás o eco de uma lição que atravessaria séculos. A verdadeira luz surge no silêncio da fidelidade.
A verdadeira autoridade nasce da obediência, e a salvação se encontra apenas onde o amor sacrificial supera todas as tentações. O deserto, o mundo, o coração humano, tudo convergiu em um único ponto de escolha. Cada tentação enfrentada, cada provação suportada, cada passo no silêncio do deserto revelou uma verdade que a maioria ignora. A verdadeira batalha não é visível, não se trava com armas, exércitos ou palavras, mas no âmago da alma, entre a vontade humana e a obediência divina. O Filho de Deus mostrou que o caminho da luz é estreito, que a glória verdadeira nasce da renúncia e que o poder eterno não se impõe, mas se conquista pela fidelidade. Ele venceu os reinos do mundo, a sedução do prazer e o peso do próprio destino, e nos ensinou, sem palavras humanas, que qualquer alma pode caminhar pelo mesmo deserto, enfrentar o mesmo inimigo e emergir vitoriosa. Cada geração enfrenta seu próprio deserto. Cada coração ouve em silêncio a oferta do tentador. Glória fácil, poder imediato, prazer passageiro. Mas também ecoa uma voz antiga e firme, que atravessa séculos e dimensões. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa voz é o farol na escuridão, a luz que corta a sombra, a autoridade que o mundo não pode corromper. E se esta mensagem falou contigo, compartilha esta luz antes que a escuridão aumente. Deixa que outros também ouçam o sussurro do deserto, que sintam o peso da verdade, que compreendam que cada passo de obediência é vitória sobre o mundo invisível. Inscreve-te para que a mensagem continue e que a chama da fé alcance os corações que ainda caminham em trevas. A tentação sempre retorna. O tentador nunca se cansa, mas aqueles que conheceram a força do silêncio e da fidelidade permanecem firmes. A cruz se aproxima de cada coração disposto a seguir, e cada alma que escolhe resistir se une à mesma vitória que começou no deserto e ecoa pela eternidade. E assim a história continua. O deserto não é apenas uma memória, mas um altar invisível que se ergue dentro de cada alma. Cada passo de fé é uma batalha vencida. Cada escolha pela verdade é um triunfo silencioso sobre a escuridão. O mundo seguirá cego, o tentador seguirá sussurrando, mas a luz que venceu no deserto não pode ser apagada. Que cada coração desperto sinta o peso da escolha, a responsabilidade da obediência e o chamado à vigilância. Pois quem caminha com o Filho, mesmo em silêncio, carrega a autoridade do céu e transforma cada sombra em caminho de redenção. O deserto acabou, mas a lição permanece. A tentação não tem fim, mas a fidelidade tem recompensa. A escuridão tenta, mas a luz persiste. E cada alma que escuta e escolhe resistir se torna parte da história que o mundo não vê, mas que o céu jamais esquece. O eco final se espalha pelo universo invisível. A obediência vence, a fidelidade triunfa, e a luz jamais será dominada pela sombra.